Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 15. A partir do versículo 32. Aleluia. Diz assim: a segunda multiplicação de pães e peixe. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdã. Amém? Vamos sentar a meditar um pouquinho nessa abertura aqui. Irmãos, muitas vezes nós entendemos o deserto um lugar de escassez. Porque muitas vezes nós vamos para o deserto de uma forma natural, olhando para o natural e buscando as coisas naturais no deserto. Mas quando se fala em deserto para alguém que está caminhando com Jesus, é um lugar de provisão. Mas é um lugar de provisão de pão espiritual, de crescimento espiritual, de bênção espiritual, de fortalecimento espiritual. Essa multidão de 4.000 homens, elas ficaram 3 dias sem comer, 3 dias sem nada, só se alimentando do pão espiritual que Jesus estava ministrando para elas. Jesus olha para elas e diz assim: elas têm que voltar embora agora, porque eu atraí para o deserto para poder dar o alimento que fortaleceria o espírito delas. Mas agora elas vão caminhar, e para elas caminhar, elas estão num vaso de barro, e esse vaso de barro agora não vai suportar essa caminhada de volta agora. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele sabe a nossa estrutura, que Ele sabe o quanto eu suporto, o que eu suporto e como eu suporto. Ele sabe a hora de dar o comando, aonde tanto a minha alma como o meu corpo e o meu espírito vai estar totalmente saciado por Ele. Muitas vezes nós olhamos como os discípulos, porque você viu que o povo não tinha preocupação, você viu que o povo não murmurou, não reclamou, ficou 3 dias alimentando. E por quê? Porque eles estavam se alimentando. Mas nós olhamos para um povo que eram os seus discípulos, que estava a serviço, aonde Jesus olha e fala com eles, né? Mas os discípulos, Jesus disse assim, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tanto pão para fartar
essa grande multidão. Nós estamos falando da segunda multiplicação. Eles já vivenciaram a primeira. E eles agora estão vivendo um novo contexto, um novo tempo. Só que agora eles não fazem parte daquele povo. Eles estão para servir aquele povo. E muitas vezes nós vamos crescendo diante de Deus, mas parece que nós vamos esquecendo das coisas que Deus veio fazendo, veio construindo na nossa vida. E diante das situações aonde é para nós dar um testemunho, onde é para nós se ofertar, onde é para nós estar realizando algo para Deus, nós somos essas pessoas que ainda estamos perdidos. Estamos perdidos ainda. Mas onde haverá nesse deserto tanto pão para se fartar? Nós ainda não entendemos que nós estamos diante de Jesus, que nós já vivemos momentos extraordinários com o Senhor, que Ele já mostrou para nós do que Ele é capaz. E diante de algumas dificuldades, nós ainda estamos questionando o Senhor de como fazer. Ao invés de nos colocar à disposição dEle para dizer: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Porque o meu comportamento e o teu deveria ser esse. Porque eu não faço milagre, você não faz milagre. Mas nós podemos ser uma bênção através do Senhor Jesus. E o Jesus, Ele queria isso. Que esses discípulos, eles pudessem participar desse momento de milagre. De alguma forma, eles pudessem, trazendo aqueles pães, aqueles 7 pães, trazendo aqueles peixinhos, distribuindo para aquela multidão. Mas nesse evangelho, tem uma chave nesse evangelho, que eu e você deveremos aprender. E muitas pessoas não vão conseguir sobreviver no deserto. Porque muitas pessoas, você pode ver, quando o povo saiu do Egito, o Senhor levou eles para o deserto. E muitas pessoas não conseguiram sair daquele deserto. Morreram no deserto. Morreram. Por causa da sua incredulidade, sua murmuração, sua rebelião. Tudo que vocês sabem. Uma chave quando nós estamos no deserto, preste bem atenção. Se você não entender essa chave, ela vai destravar as bênçãos de Deus na sua vida, ou ela vai travar para sempre. Está no versículo 36. Tomou os 7 pães e os peixes e dando graça. Não importa o que você tem na sua mão, não importa o lugar que você está, não importa se naquele momento você não está vendo nada, você tem que agradecer, porque o Senhor está com você nesse lugar, porque você não está só neste lugar. Aquele que é o provedor do milagre, Ele está com você nesse deserto e Ele sabe o que você necessita. Antes de você abrir a sua boca, Ele já vai atrás para trazer a provisão e abençoar a sua vida. Muitas vezes nós não entendemos essa chave e nós mesmos fechamos as comportas do céu sobre nós. O Senhor nos leva para um lugar para nos abençoar. O Senhor nos leva num lugar para mudar nossa história. O Senhor nos leva para nos arregimentar, nos dar resiliência, nos fortalecer o nosso espírito, nos dar conhecimento, nos dar uma visão diferente do que eu só preciso de Jesus. Aquilo que Ele mesmo disse, nem só de pão o homem viverá, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquilo que Ele mesmo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, porque as demais coisas eu vou acrescentar para vocês. É viver aquilo que Ele nos ensina, é experimentar aquilo que está escrito, mas é eu ter a minha história, eu ter a marca do Cristo na minha vida, porque eu vivenciei
aquilo que o Senhor preparou para mim. Que coisa linda é quando eu vivencio. Que coisa linda é quando eu aceito de bom grado, como foi falado, aquilo que Deus preparou para mim. E eu vou até o fim com aquilo que Deus me deu, guardando a minha fé, completando a minha carreira e combatendo o bom combate. Eu poder chegar do outro lado como esse povo chegou. Eles conseguiram suportar, mas eles saíram dali diferente, aquele povo. Porque agora eles viram um milagre na sua própria vida. Domingo Deus falava para nós, esse povo tem o quê? Olhos, mas não enxerga. Ouvidos, mas não ouve. Eles não entendem. Eles não se lembram de nada que eu tenho feito na sua vida. Querido, andar com Jesus, tem momentos que Ele nos conduz para o deserto. Olha para o teu irmão e fala assim, mas o deserto, diga assim, não é 40 anos. Diga assim, 40 anos é por causa da rebelião. Diga assim, esse deserto, 3 dias só. E aquele povo foi aprovado, querido. Quando Deus te atrair para o deserto, lembra dessa palavra. Deus já tem tudo preparado no mundo natural para você. Mas o mais importante é o que Ele vai te entregar do mundo espiritual para você. Fica de pé. Fecha teus olhos. O Senhor tem compaixão de mim e de você. Ele não quer que eu sofra e você sofra além das nossas forças. Porque a tentação, ela vai vir e vai tocar na minha humanidade, na minha carnalidade. Mas Deus sempre vai me dar e te dar o escape. Deus sempre vai estar provendo o escape para você. Deus está olhando para você nessa noite. Oh, eu estou vivendo o deserto. Agradeça, porque é o momento que Deus está com você nesse lugar. Por que, pastora? Porque poucas pessoas vão querer viver com você no teu deserto. Ninguém quer passar pelo deserto, mas o Senhor, Ele é um homem de deserto. Ele é um Deus de deserto. Ele criou o deserto para que não existisse homem, mas só a presença dele na sua vida. Senhor, nós te damos graças, Senhor. Queremos agradecer por essa bondade, por esse amor, por essa provisão. Deus, nesta hora eu sei que o Senhor está provendo algo, Deus amado. Você está no deserto, Deus está dizendo, eu estou provendo para você algo para você. Eu já dei ordem aos meus anjos a teu respeito, Rianda Lamai Sharai, para que ele venha servir a tua vida, Rianda Lai. Só dá graça, dá graça, dá graça, dá graça, dá graça, dá graça, dá graça. Não murmura, não reclama, não blasfema, mas dá graça. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está cuidando de mim. Obrigada, Jesus, porque o Senhor já está preparando, Pai, o meu alimento, a minha provisão, a minha necessidade, Senhor. Obrigado, Deus, porque é pela fé que nessa noite eu entro na tua presença, Senhor. Porque a tua palavra nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Que todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro, tem que crer que Ele existe. E Ele recompensa aquele que o busca. Se você veio buscar Ele com fé, querido, olhe para a palavra que diz, eu já estou provendo para você. Os anjos já se levantaram para fazer aquilo que para você é impossível. Ele pega 7 pão e ele alimenta 4.000 homens, querido. E ainda sobra 7 cestos vazios, cheio de pão.
O Senhor quer alimentar você. Mas primeiro é o reino. Primeiro é o Espírito Santo. Primeiro é a palavra. Primeiro é a presença. Vamos adorar o Senhor.